A paz, Senhor, a todos vocês. Seja bem-vindo ao canal FC Estudos Bíblicos. Bom, pessoal, hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante que vai transformar a sua vida. Fique até o final desse vídeo para você não perder, tá? Deus me trouxe algo aqui que é tremendo em Lucas 19. Sobre a história de Zaqueu, o publicano. E diz a palavra de Deus aqui o seguinte, escuta, porque depois eu vou te explicar o que é que Deus me mostrou aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha que tremendo, que eu quero falar para você exatamente sobre isso. Que Zaqueu, como o próprio texto está dizendo aqui, ele queria ver Jesus, ou seja, era o momento mais importante da vida dele. Era o momento mais importante. Mas ele tinha um problema. O problema dele era exatamente a altura. Havia uma multidão ali, e aquela multidão que estava ali, estava tampando todo o seu campo de visão, impedindo ele de ver Jesus. Olha que tremendo isso. Olha que maravilhoso entender esta passagem. Por quê? Porque ele tinha um problemão. Ele poderia reclamar da sua estatura. Ele poderia ficar falando algo, sei lá, reclamando, eu vou embora, eu sou muito baixo, eu nunca vou conseguir ver essa minha altura, ela me atrapalha porque eu sou baixinho. E as pessoas, elas costumam fazer algumas brincadeiras com as pessoas que são mais baixas. As pessoas que são mais baixas, entre seus amigos, acabam levando isso leva isso aí, né, na esportiva, como se diz, não se importa muito, mas de fato, às vezes é algo que dificulta muita coisa. Por outro lado, pode facilitar também. Mas veja bem, o interessante é que ele deixou de olhar para o problema. Você tem problema na sua vida? Pensa agora. Deixa de olhar para o problema, tá? E ele pensou na solução do problema. Ele pensou como é que ele iria resolver aquilo. Todos nós temos problemas em nossa vida. De fato, há alguns problemas que você mesmo fala, só um milagre de Deus para resolver isso. Porque a mão do homem não pode. Mas graças a Deus que nós conhecemos esse Deus de milagre. Conhecemos, Jesus faz milagre. Jesus tem o poder de fazer o impossível acontecer. Mas falando aqui de Zaqueu, muitas vezes Deus, ele age na vida de quem não fica só pensando no problema. Porque a baixa estatura era um impedimento de que ele pudesse ver Jesus. Certamente ele já havia ouvido falar dos feitos de Jesus. Ele queria muito ver Jesus, mas ele não conseguia. Ele poderia mesmo ter ido embora. Ele poderia ter desistido. Ninguém ia dar lugar para ele ver ali. E o que ele fez? Ele subiu em cima de uma figueira brava. Diz que ele subiu em cima de uma figueira brava só para poder ver Jesus. Então, quando você deixa de ser o problema e olha para a solução, você passa a ser um solucionador de problema. Nós precisamos ser solucionadores de problema. O mundo precisa de gente assim. Nós não conseguimos mudar o mundo, mas conseguimos mudar um pedaço do mundo. E quanto mais solucionadores de problemas tiver no mundo, mais o mundo vai ser mudado.
Eu vou falar sobre algo com você. Existe uma ferramenta, quem trabalha com gestão sabe do que eu estou falando, que se chama análise SWOT. Ela é excelente, ela pode ser usada na vida das pessoas inteligentes, tá? Na vida de qualquer um. Até de quem não tem essa visão de empreendedor, se ele olhar, ele vai ver uma solução. Essa ferramenta, ela fala que no mundo nós temos oportunidades e ameaças, forças e fraquezas. Ou seja, oportunidade é quando aparece uma oportunidade no mundo, que você pode ganhar dinheiro com isso, ganhar algum objetivo com isso. Ameaças é aquilo que o mundo, ele não tem controle. Por exemplo, o mercado não tem controle sobre uma pandemia. Não tem controle sobre a falta de insumos por causa de alguma tragédia, de algum, sei lá, um problema no clima, no tempo, tá? Guerras que acontecem acabam afetando o mercado. Então são ameaças. Força é aquilo que você tem, que muitas vezes o outro não tem. Você tem fé, isso é uma força em você. Fraquezas é aquilo que você vê que é uma fraqueza sua, tá? Uma fraqueza que mexe com a gente, que acaba afetando muitas vezes a nossa vida, o nosso pensamento, que sempre nos enfraquece. Nós temos que aprender a nos conhecer e saber quando nós precisamos nos controlar, ter uma inteligência emocional, porque algo acaba sempre nos afetando, e aquilo ali, nós temos que ter o controle sobre aquilo, ou evitar aquilo. Cada pessoa tem a sua fraqueza, você tem que descobrir qual é a sua, e aprender a melhor forma de trabalhar essa fraqueza na sua vida. Ou você domine-a, ou você evite-a. Ou você domine-a, ou você passa a evitá-la. Para que você não venha ter problemas por causa da sua fraqueza. Mas você tem a força, você tem a fé, você tem Jesus ao seu favor. E o que eu quero falar para você é que, como foi na época da pandemia, veio a Covid-19, por exemplo. Muita gente olhou aquilo como um grande problema, se assustou e ficou muito assustado com aquilo. E muita gente viu aquilo, sim, era um problema, mas viu aquilo como uma oportunidade de negócio. Então foi aí que eles melhoraram, né? Acabaram melhorando as aulas online, o serviço de home office, para a pessoa trabalhar em casa, de assistência remota, à distância, o delivery, para que você pudesse ainda ser servido numa lanchonete. As pessoas descobriram outras formas, sabe? Compraram. Teve gente que já foi lá e já investiu tudo em álcool gel. Pode ver que isso desapareceu do mercado rapidinho, em uso de máscara, para vender máscara. As pessoas viram uma oportunidade também de negócio, ganharam muito dinheiro com isso, desenvolvendo sistemas para dar aula online e assim por diante. Tá? Fazendo vídeos explicativos sobre a situação, né? Então, o que eu quero dizer é que quando você só foca no problema, você enfraquece demais. Você perde oportunidades. Quando o Zaqueu, ele pensou, o problema está aqui, mas eu tenho que resolver o problema. Ele chamou a atenção do Filho de Deus. Ele chamou a atenção de Jesus. Aquela multidão toda que estava tão próxima ali, não fez essa diferença. A ponto de Jesus ir até ele e falar, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então o Senhor quer pousar na casa de pessoas que têm visão de como solucionar o problema. Seja luz nesse mundo. Pessoas que têm visão, falou, o problema existe. Tinha 3 crianças, cada uma delas ia receber uma barra de chocolate. Tá? Então ficaram as 3 ali. Então deu uma barra para um, deu uma barra para outro, foi dar a barra para o do meio, não tinha mais. O do meio já começou a chorar, já começou a fazer toda aquela coisa que criança faz. Uma das crianças pegou e tirou um terço do chocolate dela, um terço do chocolate da outra e deu para a criança do meio. Ou seja, essa é uma solucionadora de problema.
né? Que tipo de pessoa você é? Não adianta a gente ficar chorando, se lamentando, mas você não consegue ver uma solução. Olha, eu fiz aí uns 2 anos de estágio na prefeitura aqui da minha cidade, tá? Graças a Deus eu fiz um trabalho muito bom, ficou registrado o que eu fiz. Infelizmente, né, havia muitos outros aí, outros estagiários, tá? Meninos, outros que ficavam até no joguinho ali só. Mas eu corri atrás, eu fui de a pé, de uma escola a outra para resolver problemas de TI, informática. E quando terminou, eu fui dispensado, tá? Tive um bom feedback do gerente, que disse que estava feliz com o que eu tinha feito e tal. Mas mesmo tendo família, tudo, eu fiquei parado. Eu fiquei parado um bom tempo aqui na minha casa. E eu pensei, durante esse momento, é o momento que eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu fui e fiz um outro curso. Eu fiz um curso que me agregasse a uma outra fonte de renda. Então você tem que pensar, bom, se eu estou parado, o que eu posso fazer? Então eu vou fazer um curso, vou aproveitar esse tempo. Eu vou fazer alguma coisa para que aumente as minhas chances de ter uma fonte de renda. Nós precisamos de olhar e procurar uma solução para os problemas que nós temos em nossa vida. E tem coisas que você não consegue solucionar imediatamente. Mas você consegue uma forma, uma maneira de lidar melhor com aquela situação, tá? Se você fala assim, ó, não há como eu solucionar, mas há uma forma de lidar com isso, de uma maneira melhor, até que a solução venha mesmo. Eu vou procurar uma maneira, uma forma, porque quando a gente fica só olhando para o problema, pensando no problema, falando do problema, isso aí só nos destrói por dentro, acaba com a gente. Nós temos que ser como Zaqueu. Zaqueu foi uma pessoa que solucionou o problema, chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Jesus, ficou registrado o teu feito na Bíblia como exemplo para mim, para você que está ouvindo essa palavra, para todas as pessoas que lerem aqui no texto, que o exemplo dele foi o exemplo de uma pessoa inteligente. É por isso que eu te falo, seja sábio, seja inteligente, seja um solucionador de problema. Devemos deixar de ser o problema e ser a solução do problema, ou só solucionadores de problemas. Se você não tem o problema, você pode olhar alguém que tem e ajudar a solucionar o problema do outro. Dá uma ideia para ele, dá um conselho para aquela pessoa de como que ele vai fazer. É disso que o mundo precisa, de pessoas que vêm para mudar a vida das pessoas. Então eu deixo essa palavra para você. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, dá uma força, passa essa mensagem para quem precisa, né? Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, isso ajuda muito o canal a crescer. Deixa seu like, comentários, ative a notificação do sininho e até o próximo vídeo.